estejamos em paz. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nesta casa amada, a Casa Paulo de Tarso, para trazermos no dia de hoje, para a nossa reflexão, um tema que diz respeito a todos nós que estamos em processo reeducativo nesta encarnação aqui na Terra. Falamos desse tema que é a reforma íntima. A reforma íntima é ressignificar, reavaliar valores pessoais, a maneira como pensamos, como agimos no nosso dia a dia. E assim, no nosso entendimento, a reforma íntima não é, nunca foi e nunca será um evento. Ela é, sim, um processo que irá se estabelecendo no nosso viver diário desta nossa encarnação. E esta nossa reeducação, ela se dá no trabalho diário na sociedade em que vivemos. E nós não podemos alegar que não estamos preparados para trabalhar. Devemos, sim, trabalhar para podermos estarmos em curso nesse processo reeducativo. E a nossa imperfeição de educandos, ela não serve de desculpa para não trabalharmos. Então, fazer essa educação, espírito, moral, consciencial, é o grande objetivo desta nossa encarnação. E entender intelectualmente a doutrina dos espíritos é o caminho para que esse processo se estabeleça, que este conhecimento vá se agregando no nosso patrimônio espiritual. Mas é importante que os ensinamentos do meigo nazareno Jesus vá fazendo parte das nossas vivências, das nossas atitudes, no dia a dia, na convivência diária com cada um dos nossos irmãos em humanidade. Lembro aqui de um ensinamento de Paulo de Tarso, que vem bem a calhar neste tema da reforma íntima. Ele dizia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Então vocês vejam que era Paulo de Tarso que comentava isso. Então, séculos de equívocos, também de acertos, ele ficou tão enraizado no nosso espírito imortal que inconscientemente nós tomamos atitudes que não são as melhores. Mas é importante nós entendermos que tudo tem uma renovação, que a natureza vai se renovando e nós fizemos parte desta natureza. Então esta tarefa de reformulação, ela é para a vida inteira. Depois de iniciada, ela continua, né? Além da encarnação, ela continua na espiritualidade, até atingirmos uma superioridade relativa, uma perfeição relativa, e, segundo entendemos a lei de evolução, tudo continua evoluindo. E para que a gente possa entender um método assim, mais didático da reforma íntima, nós vamos trazer
um exemplo até prático assim do dia a dia. Nós pegamos um voo de longa distância e depois da decolagem o comandante vem e nos dá um aviso. Teremos que fazer um reparo na aeronave em pleno ar. Reforma íntima é fazer o reparo num avião que já decolou. E nós precisamos ter essa consciência. Nós não podemos parar a nossa evolução para fazermos a reforma íntima. Ela é feita durante todo este processo. Não vamos abandonar nosso espaço de trabalho, nossos deveres de pai, de marido, de mãe, de irmão, para fazermos a reforma íntima. É neste contexto que ela vai se estabelecendo em nossas vidas. E o fato de sermos imperfeitos não serve de justificativa ou de desculpa para não adentrarmos esse trabalho de reeducação espírito-moral consciencial. A nossa vida, a nossa encarnação, é no meio onde nós estamos necessitados, é onde nós estamos plantados por Deus. Ali é o local ideal para florescermos, amadurecermos e darmos frutos. Se às vezes nós não concordamos, porque achamos que aquele lugar ele é muito difícil, ele não nos favorece, ele não é apropriado para produzirmos algo melhor, tenhamos a certeza que a misericórdia divina não se equivoca. Ela nos colocou no lugar onde nós necessitamos estar e com as pessoas que necessitamos. É o lugar que nós conquistamos para esta jornada cósmica. Portanto, queridos irmãos, prossigamos em frente. Pois a doutrina dos Espíritos, ela nos ensina e nos demonstra que de onde viemos, que o nosso ponto de partida, né? Não importa qual a nossa situação kármica, nem o quanto de imperfeição nós ainda carregamos. Ela nos demonstra muito claramente que o nosso ponto de partida não é, nunca foi e nunca será o que determina o nosso ponto de chegada. Vejam bem, da onde partimos, uns parece que vêm mais favorecidos, outros menos favorecidos. Mas não é aquilo que nós necessitamos na nossa caminhada. O importante é nós focarmos o ponto de chegada e o trajeto, o percurso é muito importante. Uma variável que muito influi nesse nosso trabalho reeducativo é educar as nossas perspectivas, pois somos espíritos imortais. Estamos temporariamente no corpo físico num processo reeducativo. Pois bem, então não podemos perdermos de vista esta variável, este ângulo que tanto influencia em nossas vidas, que é a imortalidade. Então, queridos irmãos, a imortalidade deve fazer parte da educação de nossas perspectivas de vida imortal, pois esses valores imperecíveis nos acompanharão em nossas jornadas cósmicas, onde reencarnar.
Eu trago aqui uma mensagem de Bezerra de Menezes muito interessante para nos incentivar neste trabalho de reformulação interior, neste trabalho de estabelecermos dentro do nosso mundo íntimo o reino de Deus. Esta mensagem tem o título de A Diferença. Foi uma mensagem que o irmão X ditou para Chico Xavier e está no livro Momentos de Ouro, na edição da editora Gen. Bezerra fazia uma palestra no plano espiritual, para desencarnados, obviamente, mas havia muitos convidados, espíritos encarnados em desdobramento. E Bezerra convidava todos eles para assumirem um determinado trabalho. Havia uma tarefa a ser concluída e Bezerra convidava eles para participarem. Lá pelas tantas, um dos encarnados, talvez mais desperto, consciencialmente, levantou o braço e pediu para falar. E o Bezerra, obviamente, deu toda a liberdade para ele falar. E ele disse assim: Doutor Bezerra, eu estou cansado dos espíritas, eu estou cansado do espiritismo, de toda essa ladainha de se reformar, de se melhorar, pois eu sou uma pessoa que sinto raiva, que sinto inveja, que sinto ciúme, tenho irritação, eu ainda falo mal das pessoas. Eu não posso aceitar o seu convite, pois eu ainda sinto tudo isto. Aí o Bezerra ouviu calmamente, serenamente, deixou ele falar. E depois disse assim: eu também sinto tudo isso que tu sente. Aí ele levou um choque. Mas como? Doutor Bezerra sente tudo isso? Aí o Bezerra continuou. A diferença é que antes eu sentia prazer em tudo isso. Eu me locupletava com isso. Eu corria ao encontro disso. Hoje eu fujo disso. Hoje eu fujo disso. Hoje eu não quero praticar isso. Então vocês vejam a diferença. Antes, sentíamos prazer em determinadas coisas. Hoje, embora a gente ainda não consiga ter uma atitude muito melhorada, nós já não sentimos prazer e fugimos destas atitudes equivocadas. Então aí está se configurando o trabalho de reformulação íntima, pois não podemos esquecer que estamos reformando um avião em pleno voo. Queridos irmãos, quando nós focamos neste tema importantíssimo em nossa encarnação, que é a reforma íntima, temos 3 variáveis que influenciam muito nesse trabalho. Primeiro, é o egoísmo. Segundo, é o orgulho. E o terceiro é o interesse pessoal. O interesse pessoal é muito difícil de ser vencido. Esse trio é difícil de ser vencido, mas o interesse pessoal parece ser o mais difícil dos 3. Isto não é uma afirmação. Isto é para nossa reflexão. Aliás, Paulo de Tarso, nas suas andanças, ele já falava sobre isso. Ele falou no versículo 21 do capítulo 2 da carta aos Filipenses. Paulo falava dos maus trabalhadores, que procuram os seus interesses aos interesses de Jesus Cristo. Por quê? Porque já naquela época, os trabalhadores do cristianismo
apesar de toda a sua contribuição, já procuravam enxertar nos ensinamentos de Jesus doutrinas exteriores, doutrinas materialistas, e Paulo lutava desesperadamente para preservar os ensinamentos de Jesus. E preservar por quê? Preservar porque Jesus trazia dos seus ensinamentos a ciência divina da ligação com o Pai, que é a instalação do reino de Deus em cada coração, no nosso mundo íntimo. Vejam a importância. Reformar significa ir harmonizando nossos anseios pessoais, Claro, nesse estágio em que nós estamos. Harmonizar nossos anseios pessoais, materiais, com os objetivos do espírito imortal, em trânsito pela Terra. Pois num futuro próximo, os objetivos espirituais serão aquilo que irão se sobrepor. Então, queridos irmãos, educar as nossas perspectivas. E eu pergunto, você está encarnado? Sim? Bem-vindo às vicissitudes da vida material. Fazer o quê? Preparar a estrutura emocional, psíquica, para vivenciar as vicissitudes da vida material, tendo como uma variável influenciadora que é a imortalidade. Quando entendemos que a existência corporal não é o destino, ela é trajeto, ela é percurso, portanto, ela é temporária. Então aí nós passamos a compreender, a entender um pouco mais a lei de evolução, que esta lei de evolução é uma lei de responsabilização. Então estamos educando nossas perspectivas, colocando objetivos imortais no nosso projeto, que farão com que esta nossa transição matéria-espírito seja melhor trabalhada e melhor aproveitada. Se nós já temos essa compreensão da imortalidade, então também tenhamos projetos imortais, assim como nós planejamos a nossa vida aqui na matéria, comprarmos uma casa, comprarmos um carro, fazermos uma viagem. Aliás, o que é muito justo, pois vivemos num mundo material, nós também entendemos que a experiência no corpo físico, ela é educativa. É totalmente educativa e não haverá aprendizado se nós não nos desalojarmos, nós não sairmos, da nossa área de conforto. Se não fossem os desafios, as intempéries e às vezes até alguns sofrimentos que nos chegam, as dificuldades que nos chegam no dia a dia, do trabalho material, da sobrevivência material, ainda estaríamos na caverna, pode ter certeza, porque tudo isso que nos chega é para aprimorarmos a nossa inteligência e embelezar os nossos sentidos psíquicos espirituais. Tudo muda, tudo caminha para a perfeição, num processo lento, porém perene, num tempo que não é o nosso, e com regras que muitas vezes nós não entendemos, e que só compreenderemos talvez muito mais tarde. Sempre é tempo de renovação. E a natureza está em constante processo de renovação, de transformação. Tudo é conduzido por um processo divino. Nada muda simplesmente por mudar.
E no nosso mundo íntimo também é assim. A regra é a mesma. A lei que rege a natureza exterior, a qual nós estamos inseridos, é a mesma lei e regra que rege o nosso mundo interior. Não existe uma lei, não existem duas leis, uma para o mundo exterior e outra para o mundo interior. Então vejam, quando nós estamos nesse processo, nós começamos a detectar equívocos, enfim. E quando nós assumimos que nós temos uma dificuldade, que nós seguidamente nos equivocamos numa determinada situação, e nós assumimos isso, esse impulso negativo, nós, no momento em que assumimos, nós passamos a ter controle sobre ele. E ele deixa de ser defeito e passa a ser um agente transformador que, com o tempo, ele irá se transformar em virtude, queridos irmãos. Vivemos num tempo bicudos, vivemos tempos bicudos aqui na Terra, nesta época em que estamos passando. Mas nós temos íncito em nós um poder de renovação, um poder de superação, pois nós temos intimamente um GPS interno que faz parte do nosso patrimônio espiritual, que é esta ligação com a espiritualidade, que através da oração nós nos ligamos às potências espirituais. Dizem os espíritos superiores que quando oramos, nós procuramos falar com Deus. Quando trabalhamos, Deus está falando conosco. Então, queridos irmãos, educar perspectivas, agregar no nosso patrimônio espiritual algo que nos acompanhará na jornada cósmica. Então vejam como é importante nós fazermos esse projeto na vida material ou reformularmos esse projeto com variáveis da imortalidade. Porque são tantos os espíritos superiores a nos auxiliarem, que realmente podemos atingir um objetivo mínimo nesta encarnação. Nós temos, sim, a condição de fazermos este concerto na aeronave em pleno voo. Então, queridos irmãos, a nossa caminhada, para uns, ela é extremamente difícil. Para outros, parece que ela é um pouco mais suave, mas é porque nós estamos olhando de fora. Porque se nós estivermos inseridos na vida do nosso irmão, nós vamos ver que ele também sofre. Então, às vezes, fizemos uma análise assim superficial da vida. E não é assim. A busca, a luta, né, a dificuldade de cada um no dia a dia nos faz reavaliarmos todos os nossos projetos. Não nos esqueçamos, queridos irmãos, que para fazer esse concerto nessa aeronave em pleno voo, que quem está ditando e preparando e controlando o nosso plano pessoal de voo é o comandante Jesus. É o comandante Jesus. Então, é ele que está nesse processo. E quantos luminares da espiritualidade maior desencarnaram ou encarnaram para nos auxiliarem, para nos mostrarem o caminho. Ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Vejam aqueles que tenham olhos para ver.
E para nós irmos encerrando este nosso tema, queridos irmãos, nós gostaríamos de deixar bem claro para todos que nós não somos simplesmente espíritos imortais, mas espíritos imortais em processo evolutivo de aprimoramento e destinados à felicidade plena. Nós atingiremos a plenitude do ser, isto é, sem sombra de dúvida, uma imortalidade qualificada. Então, queridos irmãos, vejamos que tudo se encaminha para que tenhamos sucesso. Basta que nós nos coloquemos também no caminho nesta busca. E quando nós batemos, a porta se abre. Quando nós buscamos, nós achamos com toda certeza. Então, que a paz, que o amor de Jesus, que a misericórdia divina possa neste dia estar conosco. Estamos vivendo estes tempos de muita dificuldade, mas temos a convicção plena que tudo isto passará e que sairemos vitoriosos, pois o Espírito, ele é imortal e como imortal ele continuará trabalhando, amando e servindo com Jesus, orientando a nossa caminhada evolutiva. Que a misericórdia divina se apiede de todos nós, para que possamos prosseguirmos nesta jornada espírito consciencial. Muita paz, muita luz e um beijo no coração de cada um dos companheiros, encarnados e desencarnados. Muita luz, muita paz, e que assim seja.